Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone, tudo bom com vocês? A gente enroscou aqui um pouco porque tá tenso o que tá acontecendo por aí, viu? O mundão tá virado no avesso, né? O mundão tá virado no avesso. Mas, como a gente prometeu, o programa sendo exibido na sexta, porque ontem teve a Sirena, né? O Amate estava presente, que eu não estava. Estou sarando de uma infecção pulmonar que só Deus sabe de onde veio, que bicho que apareceu aqui. Eu sei que passei uns dias perrenguísticos, mas estou melhor, tá bom? Então, aqueles que perguntaram, que mandaram mensagem, obrigado, vamos em frente, e que atrás vem gente. E esse negócio de gente atrás, eu tô fora. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, é importante que você está aqui conosco para mais um programa do Red Zone, esse último programa de maio. A partir de semana que vem nós já estamos entrando em junho, entrando para o inverno de verdade, festas juninas, muitas coisas loucas, surpresas, prêmios para vocês, tem muita coisa legal acontecendo, graças a vocês. Vocês nos ajudam, a gente ajuda vocês, como sempre foi, né? Então, eu, Alexandre Melini, beijo para todo mundo aqui do meu lado, Fernando Amati. Já manda a sua introdução linda para nós. Vamos trazer luz para os cantos mais escuros da internet, da Dark Web, numa linguagem feita por especialistas. Nossa Senhora, eu acabei misturando tudo, e é isso que dá, programa ao vivo. Vamos trazer luz para os cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. A diversão já foi, né? Verdade. Já mete a frase da semana para esse povo aí, que tem muita coisa estranha acontecendo, né, cara? O mundo não para. Tem dancinha, tem maçã mordida, mas também tem muita coisa legal acontecendo. Opa, ilegal nós vamos ver dos dois lados. É muita coisa legal, não é ilegal. Ilegal também, porque senão a gente não estaria aqui. Bom, de legal a gente já fala da Sirena que teve ontem. Teve coisa legal, teve coisa chata, né? Já... Para quem conhecia o Siqueira, o carequinha de cavanhaque, ficamos sabendo que ele faleceu hoje com ataque cardíaco fulminante, um rapaz que estava sempre aí participando de eventos do Garoa, eventos da Rave, né? Da Rave, Hack Rave, também sempre teve presente, Sites, H2HC, Crypto Rave, isso. Então, chato, né? É a vida, né? Essa é a parte ruim. Parte boa, Sirena, local novo, propostas novas, gente nova, né? A Mati estava por lá, achou bem bacana. Faz um resumão aí, Mati, só para a gente tocar o barco, para o pessoal ver qual que é. E parabéns para as meninas da Recate. Já adianto minha parte. Cara, assim, a primeira parte que eu fico muito feliz é que tanto o Paulo quanto o Dalton, que ganharam os ingressos, estavam no evento. Então... ganhou e estava lá prestigiando o evento. Obrigado, muito legal isso daí. O local do evento é um local perto da rodoviária do Tietê. Então, se quisesse ir de ônibus, era fácil a locomoção, né? E se quisesse de metrô, também fácil a locomoção. O local não é um local muito grande, mas o local abrigou muito bem todos os inscritos. Eu não tenho a estatística de quantas pessoas estavam inscritas e quantas foram. Não tinha empurra-empurra, todo mundo conseguia andar tranquilamente. Tinha 2 salas fixas de palestra, né? Salas fechadas, e daí no meio tinha a área de vendors e mais uma área de palestra onde os vendors e patrocinadores podiam usar aquela área para fazer as suas palestras ali. Encontrei bastante gente,
de diversas áreas, de diversas empresas. Importante falar, cheguei no horário que eles falaram que ia estar tendo credenciamento, tá? Tinha pão de queijo à vontade, tá? Dava para o cara fazer um almoço só de pão de queijo, café à vontade também, estava muito bem servido. Então, em termos de organização, o evento estava muito legal mesmo. A gente vai ter, é claro, sempre... tinha duas trilhas, né? Uma trilha um pouco mais técnica, a outra não tão técnica, e daí cabia cada um, eu acho que, escolher aquilo que te interessava mais ou chamasse mais atenção. Local para comer muito bom e perto também. Eu gostei da localização, organização. Cara, tava tudo muito legal, entendeu? Banheiro muito bom também, muito bem arrumado, não tinha, sei lá, não posso reclamar de absolutamente nada, não tive estresse com absolutamente nada. As meninas estão de parabéns, entendeu? Que venham outros e vamos ver nos próximos, provavelmente estaremos na grade de palestrantes. Vamos em frente. Pô, você falou de dancinha, né? Falando em dancinha, TikTok de volta ativa, né? Aquilo que está todo mundo desconfiado realmente está acontecendo. Olha que legal! Interessante, né? E o que eu quero dizer com isso? Situações onde cybercriminosos fazem o quê? Eles inserem em vídeos, né, comandos e ações que faz induzir as pessoas a clicar ou acionar, né, comandos, execuções que não deveriam ser executadas. E aí o que acontece? Malware, infostealer, né, pessoal arrancando informação sem estar autorizado do seu celular, da sua máquina, e o que fazer, né? O que fazer? Quem descobriu foi a Trend. A Trend descobriu isso em pesquisas, o pessoal de pesquisas da Trend percebeu o problema, as situações que envolviam Spotify, tem situações de que ativavam coisas do Microsoft Office, enfim, infostealer através de vídeos no TikTok. Aí vem aquela coisa, a velha retórica. Mas ninguém viu isso. Mas não vão regulamentar. Mas não pode isso, não pode aquilo. Cara, é difícil trabalhar assim, né, Mati? Quando tem um monte de gente apontando o dedo, um monte de situações que parece que os chineses estão pouco se importando em melhorar segurança ou não. E fica todo mundo falar, tá com problema, não tá com problema, a culpa é sua, a culpa é minha. Vai para onde um negócio desse, cara? Ale, não tem muito, eu acho que para onde correr, tá? O pessoal tem que começar, eu acho que o usuário tem que começar a melhorar. As plataformas, nós sabemos que não é interesse delas em melhorar. Nesse caso específico do TikTok, apareceu alguns vídeos, eles supõem que os vídeos fossem gerados totalmente por inteligência artificial, e o vídeo falava de ativação do Windows e ativação do Office. Então é assim, se você está querendo ativar o Office ou ativar o Windows e você não está na página da Microsoft, você está fazendo errado. Daí assim, fui invadido. Daí não tem mimimi, não tem choradeira. Você pediu, você foi atrás. Só que esses comandos que eles ensinavam eram comandos em PowerShell para exatamente sabotar o seu Windows e pôr um malware para dentro da sua máquina. Quem quer ser esperto, né? Todo dia nasce um idiota e todo dia nasce alguém mais esperto, nasce um criminoso, né? A única coisa é que o TikTok está ajudando eles a se juntar mais rápido. É só isso. O cara que se acha esperto vai querer ativar o Windows de graça, né? E nós já comentamos. Você consegue pagar R$10 por mês. Então é assim,
um dia que você deixa de tomar café na padoca, né? Você tem o Windows original e você não tem esse tipo de estresse. Eu não tive esse tipo de estresse. Agora, pergunta por quê? 1, eu não tenho TikTok. 2, eu pago os 10 conto do Windows. Resolvi meu problema. A culpa é da plataforma? Não sei nem o que falar, cara. Não sei nem o que falar, né, cara? O povo é teimoso demais. Aí fica, a culpa é do TikTok. Aí o cara se mata, a culpa é da mídia. Né? A culpa é do pai, da mãe. Né? A culpa é do antivírus que você não instalou, não quis comprar. A culpa é sua. Né? Vamos resumir, a culpa é sua. Alexandre, Vamos começar a assumir um pouco de responsabilidades, né? Não é mais brincadeira. se você está usando, né? Se você está assistindo um vídeo para fazer ativação do Windows, você acha que o cara vai ter o antivírus instalado? Tem coisa errada. Errou na base, entendeu? Tem coisa muito errada, né, cara? Exato. Mas então, tem coisa errada, é na cabeça das pessoas de querer ser esperto, é esse que é o problema. Querer levar vantagem, esse que é o negócio. E daí, né, depois se vitimiza, né? Pô, coitado, não sei o quê. Ai, passou. Cara, já. agora um caso que pra mim é o pior da semana. Agora o caso que pra mim é o pior da semana. Se você acha que passou com o TikTok, olha que beleza isso daqui, né? A Unimed é a maior cooperativa de saúde do Brasil. A maior, de longe. Né? Estimam-se 15 milhões de clientes. 15 milhões de clientes. Pois é, ela me tem um vazamento de 14 milhões de pacientes, né? De mensagens entre pacientes e seus doutores expostas. Então, peraí, cara. Praticamente a base toda. Aí vem aquela história. A Unimed já bateu na trave inúmeras vezes. Já apresentou problema mais de uma vez. Mais de uma situação onde foi exposto um dado de privacidade, um problema que foi minimizado perante a sociedade, né? Passaram a mão na cabeça, não, era só o cadastro de alguns médicos, era só o cadastro de algumas pessoas de forma irrisória. E agora? Que deu, 95% de todo mundo que é cliente com os dados entre os médicos. Fica feio, né, dona Unice? Fica feio. Como é que isso não muda? Quem que é responsável por isso? Aí vai lá, cadê a ANP? Procurar o DPO. Eu não consigo entender as coisas como funcionam no nosso país. Né? Isso aqui acontece no mundo inteiro, só que o nosso país fala aos 7 ventos, né? A história aí, nós temos agora o DPO, nós temos a NPD, nós estamos todo mundo olhando no que está acontecendo. E olha aí, 14 milhões de conversas entre médico e paciente, sabendo que a delicadeza disso é assim, primordial. O que fazer, cara? Triste, hein? Alexandre, várias coisas me assustaram nessa mensagem, nessa notícia. Uma delas, a notícia é americana. A segunda, tem uma carta, né, de explicação pública da Unimed, escrita em inglês, né? Falam que existiu um suposto problema entre março e abril, mas que não, para variar aquela história de nada aconteceu, tomamos providências assim que possíveis, nossos isso, nossos aquilo. Só que do outro lado, a gente vai ter a situação que a gente costuma ver em vários vazamentos, que é alguém está dizendo que tem acesso a fotos, tem acesso a conversa, né, receita e outros detalhes. Mas a instituição continua negando.
a gente não pode esquecer o seguinte, a Unimed, como o Alexandre falou, é cooperativa. Você vai ter as Unimedes regionais e a Unimed Central. Então, assim como algumas cooperativas financeiras que aparecem a cada 3, 4 meses, aparecem nas notícias novamente, às vezes pode ser uma base pequena, que não está relacionada com o todo. Mas aqui o problema está parecendo ser muito pior. De qualquer maneira, eu também queria ver, né, aparecer no Jornal Nacional uma notícia, né, toda semana ou todo dia a ANPD aplicou mais uma multa. Eu queria que isso ficasse chato de tantas vezes que a gente ouvisse na televisão. Porque, assim, o carro, se vazar a base do Detran com o seu carro, você vende o carro e foi embora. A base do Detran, ela tem um tempo ali, né? Tá bom. A base médica depende da doença que você tiver, você nasceu com ela. Todo mundo vai saber que você tem essa doença. Daí, você acha que algum plano de saúde vai te aceitar? Que agora que todo mundo já sabe a doença que você tem, você vai precisar de ajuda no futuro e talvez tratamentos caros? Tá precisando, a Unimed está precisando parar de contratar, eu acho que gente da área de administração e talvez até médicos, e contratar especialistas em tecnologia e segurança da informação, porque dados humanos, segurança humana, eu acho que são muito críticos. É triste, cara, bem triste, cara. Eu não vou nem falar muito, porque não é a primeira vez que a gente toca no assunto de Unimed, e é sempre o mesmo tipo de escorregada na hora de assumir a responsabilidade. Aí, não, é porque é da região nada, e de novo, já que temos órgão regulamentador, por que não aparece? Cadê o DPO? Eu continuo a perguntar, cadê o DPO, cara? Cadê o responsável pelo vazamento dos dados? Cadê o informe desse vazamento? Essa notícia está em inglês, veio lá de fora. Não bate, Não, né, cara? Não bate. É isso que é o mais bizarro, Alexandre. Entendeu? É uma notícia que afeta o território nacional e a gente não viu nada disso daí, porque era para ter incomodado muita gente, né? Ou era para todo mundo ter ficado sabendo. E ontem começou a correr em todos os grupos, só que, poxa vida, né? Aconteceu alguma coisa de muito estranho aqui que ainda não está muito claro. Agora, e olhando para o lado lá da Alemanha, aí você vê assim, pô, alemão, né, cara? Alemão é todo detalhista. O que os caras fizeram? Uma empresa lá, Der Spiegel, né, que faz análise de dados dados que são públicos, sabe? Então eles estavam analisando compras e públicas realizadas durante anos. Estavam lá dentro dessa base de dados que eles começaram a avaliar, que chegou a eles, que são compras. Só que essas compras públicas levaram informações, né, dos russos. Aí olha que coisa louca. Os alemães começaram a olhar uma base comum de dados, cheia de compras públicas, e mostra nesses dados que os russos montaram bases nucleares gigantescas por anos, cara, né? Desde 2019, cara, na cidade de Yasny, que montaram com as coisas mais modernas, né, que podem estar, inclusive, sustentando as ações do presidente Putin em colocar a Rússia na liderança de corrida armamentista e blá, 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 que a gente está cansado de ouvir. Mas, assim, contas públicas que mostram, né, a construção de bases nucleares gigantescas.
Então, cara, eu acho que a gente vive realmente num mundo de faz de conta, né, Watt? É que as pessoas não querem que a informação vá para frente, as pessoas não querem que coloquem os pingos nos is, né, plagiando aí a querida Jovem Pan. E não é possível, cara, não é possível. Foi só olhar coisas públicas e aí você sabe que estão montando uma base gigantesca nuclear na cidade e tal, e inclusive com os equipamentos detalhados que está sendo colocado por lá. Não é assustador um negócio desse, cara? Alexandre, é muito assustador. É muito louco, não sei nem o que falar para você. É assim, esse daí é um caso que alguém parou e analisou. Agora você pega um caso desse daqui. Quantos outros devem existir? Exato, quantos outros devem existir, né? Cara, eu vou voltar um tempo no passado. Tem um livro, eu vou colocar o link aqui no chat daqui a pouco, tá? Até me deu uma amnésia agora, mas eu vou colocar. Qual que se chama Crimes Espetaculares de Computadores. O livro é muito antigo. E daí o que acontece? Um cara vai visitar o outro e o cara tinha vários mapas, vários desenhos, plantas. O cara falou, cara, mas como é que você consegue tudo isso? Ele falou, meu amigo, eu sou radioamador. Os caras transmitem via rádio e eu escuto. Eu só estou escutando. Eu não estou fazendo nada demais, né? Então é assim, quantos casos desse ou quantas pessoas têm bancos de dados ou têm dados desse tipo que podem, se mal utilizados, mudar o futuro do mundo, né? Eu acho que, de novo, a gente fala que Deus é brasileiro, a gente fica zoando com isso daí, mas é assim, a gente já comentou diversas vezes, não acontece algo pior porque ninguém quis, porque se quisesse, tá? Os caras, cara, o cara sabe onde estão as bases, o cara sabe onde está todas as coisas, tá? Por que você não fez? Porque eu não quis. É só por causa disso. O poder na mão, alguém tem. Cara, é assustador, cara. Com bases públicas. Então, assim, foi só alguém ter a paciência de ir lá investigar, apareceu tudo isso. Né? Detalhes, tamanho, tipos de equipamentos, a cidade. Cara, o mundo do faz de conta mesmo, cara. Bom, falando em faz de conta, todo mundo aqui já ouviu falar de placas ASUS, né? Tem motherboard, tem placa de vídeo, tem um monte de placa ASUS para tudo quanto é lado, memória, né? Pois é, cara. Vocês acreditam que inúmeros, né, na verdade, milhares de roteadores da ASUS, né, acessíveis pela internet, foram comprometidos por invasores que implantaram backdoors, né, por meio de ataque de força bruta nesses equipamentos, assim, por anos. Não é que aconteceu agora, faz tempo que vem acontecendo, cara. Né? Eles descobriram uma CVE de autenticação, né, que é uma falha lá de 2023, que fazia injeção de comando. Em cima dessas injeções de comando, eles ativavam o SSH, né, personalizavam uma porta, a porta 53282, e aí, com a chave pública, fazia a desgraça acontecer, transformando isso num controle remoto persistente. Lindo, maravilhoso, né, backdoor, arrebentando dentro da ASUS, nos roteadores. Cara, essa matéria aqui, o que me assusta? Muita gente usa ASUS. Primeiro ponto. Segundo ponto, nenhum momento fala que está consertado ou deixou de consertar. Terceiro ponto, se há tanto tempo ocorre, como que ninguém percebeu um negócio desse, cara? Fala, Mate. Como? Ale, você está corretíssimo. O que acontece? Os caras descobriram o Zero Day e com esse Zero Day eles abusaram da vulnerabilidade antiga de 2023. Então, ainda tem um Zero Day rodando. O que acontece?
Cara, a gente reclama, a gente fala mal, mas a única coisa que a gente quer é um mundo mais seguro para nós, tá? Eu acho que a grande maioria dos brasileiros devia agora agradecer as suas operadoras de telefonia e internet, porque na grande maioria delas, os nossos equipamentos internos não ficam expostos. Eles têm um firewall que eles não deixam que o seu roteador fique com a bundinha na janela. Então, nós estamos menos suscetíveis a esse tipo de coisa. Menos. Tá? Vamos deixar bem claro. Então, aqui, a gente tem uma situação de existe um Zero Day rodando há um tempão na mão de alguns, tá? Que explora uma outra vulnerabilidade depois. Então, sim, o caso é grave, tá? Explorando esses daí, essa vulnerabilidade nos roteadores da ASUS. Cara, de novo, é mais um produto fantástico de uma empresa fantástica. Nós não podemos falar nada a respeito de nada disso daí. Só que, por ser um produto fantástico de uma empresa fantástica, qual é a chance de alguém atualizar isso daí? É aí que vem o problema. E gera bola de neve, né, cara? Porque tá acontecendo faz tempo, não tinha informação. O cara fala, tô feliz. Não vai olhar. E tá aí, cara. Negócio com coisa persistente. Agora, qual que é a posição da ASUS? Não tem ainda. Você reparou? Não tem. Exato, porque tá rodando em cima. Aí é que tá. Se alguém descobriu que isso tá acontecendo, abre aspas, deixou de ser Zero Day. Talvez isso tenha sido entregue na mão da ASUS e fala, corrija rapidinho, amigo. Agora, vamos ligar o cronômetro e vamos ver como é que isso vai acontecer. Muito louco isso, cara. Muito louco. Aí você falou da maçã mordida. A maçã mordida também tem outra maluca, né, cara? Que é de uma API que existe dentro do Safari, né? Que é o navegador oficial da Apple, cara. E essa API faz o quê? Ela é a API que ativa o full screen. Então, de repente, você passa uma tela que você está preenchendo algum dado para full screen e numa dessa você está permitindo, né, que as vítimas insiram dados que passam a ser compartilhados com outras pessoas. Então, olha que coisa maluca, cara. Esse tipo de ataque, esse tipo de situações que são de ações corriqueiras que você faz com um navegador, que você faz com uma aplicação, que você faz em cima de um router, uma troca de mensagem, para mim são as mais geniais que existem, Amado. É de uma capacidade assim de criatividade absurda, porque para pensar, o cara infectar uma API de como é que fala, de full screen, é normal você ter um pop-up que está pequeno, você vai querer crescer a tela para escrever. Nesse momento, ele ativa uma maneira de dar um infostealer e você colocar dados para os outros. É genial, cara. A gente tem que falar que a maldade tem umas ideias que são de ser de caso de estudo mesmo, sabe? De pesquisa. Mas olha que bomba que jogaram no colo da Apple agora para resolver isso. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto não tem nada, né, resolvido, né? Não tem. O que acontece? O que acontece é o seguinte, existe um tipo de vulnerabilidade que eles chamam browse in the middle, tá? O que é isso daí? É o seguinte, o cara ele consegue fazer uma janela de navegador dentro da sua janela de navegador. Então, quando você olha, você acha que está tudo normal. Só que o cara ele deu modo full screen e tudo que você está vendo é mentira. É o phishing perfeito. É só isso que você está vendo. É o phishing perfeito. Nos navegadores, né, mais antigos, inclusive, tanto o Firefox quanto o Chrome, a hora que você entra em modo full screen, ele mostra uma tela.
você está entrando em modo full screen. O que os caras conseguiram aqui abusar no Safari foi exatamente essa situação que você falou. O cara, ele usa metade de uma API e metade de alguma outra coisa, manda ficar em full screen e não tem alerta nenhum. Então, conforme você clica naquela mensagem, você acha que você está fazendo login no Google, porque tudo está escrito Google na tela, não tem erro nenhum, a URL está certa, então o endereço está certo, você passa o mouse em cima das coisas, está tudo certo, mas é tudo de mentira. É tudo de mentira. Lá no fundo, tem o navegador que está trabalhando, mas o navegador ele não consegue entender que a tela que está na frente do pop-up que o Alexandre falou, que explodiu para a tela inteira, em vez de ser só o pop-up pequenininho, é onde você está preenchendo as informações que está mandando para a mão do bandido. Então, se você usa Safari, toma cuidado ou espera a próxima atualização da Apple, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas isso aqui é sinistro. Cara, é sinistro. E falando em coisa sinistra, né? Não para por aí, né, cara? Não para por aí, porque foi descoberto também que os hackers estão explorando uma falha crítica dentro do software do VBulletin, Fórum VBulletin, né? O VBulletin Fórum, ele tem muita informação de PHP. Muita gente utiliza isso como plataforma para analisar pedaços de código, situações que podem ser implementadas ou não implementadas, ideias de como melhorar determinada performance de um produto ou de outro. E aí pegaram um problema dentro desse ambiente e os caras estão aproveitando demais essa situação em cima de uma ou duas vulnerabilidades que eu tinha visto aqui. São duas vulnerabilidades, é uma CVE, as duas novas, né, que foram abertas aqui, e elas têm o score, cara, de 10 e 9. Então, assim, é remote code execution, é abuso de falha, e você pode ser impactado. Quem é que está com esse problema assim no dia a dia? Quem utiliza isso para fazer as coisas de PHP, cara? Então, assim, um monte de gente pelo mundo todo, concorda, Lati? O VBulletin, quase todo mundo que é programador utiliza, cara. Olha que bucha que é isso, cara. Cara, o VBulletin, assim como o PHPBB, é um desses... como é que eu posso dizer? É um programa que faz fórum ou que administra fórum. Então, isso daqui, ele pode, nos próximos dias, aparecer um monte de problemas, vamos dizer assim, com fóruns da Dark Web feitos com essa tecnologia. É igual o WordPress, né? É uma plataforma pronta para você usar. E tem um monte de gente que usa. A plataforma não é ruim. De novo, nós gostamos de todas essas plataformas, tá? Onde que está o problema? Está na administração. Se você for mais rápido do que o cara que sabe da vulnerabilidade, você consegue se proteger. Se não, dançou, amigão. E nesse caso aqui, o que mais assusta é assim, tem duas vulnerabilidades. O score máximo é 10. Uma delas é 10 e a outra é 9. Seria controle total da sua máquina remota, da sua máquina com VBullet, entendeu? Com o, sei lá, com o script, com o programa que o cara fizer. Então, sinistraço também, é outra coisa sinistra. Tem VBullet, atualiza. Não sabe se tem, procura para ver, porque senão você vai ser a próxima lista e você pode ser bem falado aqui no nosso querido programa Red Zone. Um detalhe que me chamou a atenção aí, e até torço para que isso realmente esteja acontecendo, é que como o VBullet é utilizado por vários fóruns, inclusive como você falou mesmo da Dark Web, da Deep Dark Web, será que não foi até o caso, né, de aproveitarem alguma falha para poderem mapear quais são esses fóruns,
quais são esses problemas que estão acontecendo para depois poder ir lá e fechar. Estou falando tipo polícia, força especial. Seria genial uma coisa dessa. Seria genial se fosse um negócio desse. O problema é que eu não sei ao certo como que ela surgiu. Se ela é de uma cooperativa, se faz parte do PHP, quem é que está por trás da criação. Mas se as coisas forem códigos abertos, explorados extremamente, poderiam ser uma baita de uma sacada isso para fazer os bandidos dar tiro no próprio pé, hein, Mate? Ale, a gente nunca vai saber, mas eu concordo contigo. Aonde que tá? Eu acho que a próxima notícia está relacionada com algo muito parecido. Sim, sim. A próxima notícia a gente já pode até adiantar aqui, porque está bem ligada realmente, né? A próxima notícia fala sobre o AVCheck, né? O que é o AVCheck? O AVCheck, por anos, né? É uma plataforma que é utilizada, que é o check antivírus, né? Que faz uma análise de vírus, se pega, se ele mostra que está algum produto com problema, se tem um comportamento suspeito. Mas qual que é a sacada, cara? Quando um criminoso está preparando uma situação de risco, preparando um malware, preparando um ataque, ele precisa ter certeza que aquilo que ele está criando não vai ser imediatamente detectado por outras ferramentas, né? No caso, anti-malwares, no caso, antivírus. Então, o que as pessoas fazem? Né? Eles criam o problema, fazem testes públicos, né? Vamos falar entre aspas, para dar uma análise se aquilo está sendo muito fraco, se foi bem pensado, se está ludibriando, enganando os antivírus. E a plataforma AVCheck ela é extremamente utilizada para este tipo de análise. O que aconteceu? Se você tentar entrar agora na AVCheck, se não me engano é avcheck.net, se eu não estou enganado, como é que é, não lembro direito o endereço, é avcheck.net, isso mesmo. Se você tentar entrar lá agora, vai aparecer aquela telona bonita, né, do FBI, falando que não pode mais ter acesso, que ninguém mais pode ver. Por quê? Porque eles conseguiram fazer a ligação entre o AVCheck e inúmeras entidades que são criminosas utilizando o produto para fazer análise desses ataques. Então, assim, é a mesma ideia que a gente está falando do fórum. Se, de repente, eu consigo perceber que o fórum está sendo utilizado para coisas escusas, a polícia começa a crescer o olho, ficar em cima, monitorar e tomar ações. Aqui dentro da AVCheck, que por anos está ajudando os criminosos, está acontecendo agora, né? É bacana e é maluco esse mundo, né, Mate? Porque é uma base de pesquisa e análise também que muita gente de bem a utiliza. Olha que coisa louca. Exato, Ale. A gente tem uma situação que você não sabe quem é que está usando, por exemplo, o VirusTotal, né? O VirusTotal é uma outra plataforma dessa que faz a análise de arquivos para ver se elas estão infectadas ou não. Em diversos casos, depois de várias investigações, descobriu-se que o criminoso já vinha testando o programa, então vamos chamar o vírus dele nessa plataforma, para ver se pegava ou não, né? O VirusTotal é uma plataforma pública, hoje é de propriedade do Google, né? E só tem acesso à parte mais top dela quem eles querem. Então você tem que pagar uma bala para ter acesso a tudo mais aqui. Aqui o que aconteceu? Os criminosos pegaram a mesma ideia. Compra um monte de antivírus, de licença de antivírus, coloca tudo na nuvem e você manda um arquivo e você vê se aquele antivírus é capaz de pegar ou não. A análise que é feita não é análise 100%. Pode ter a falha, existem como é analisado, tem vários papos que a gente podia ficar falando
um programa inteiro só disso daqui, né? Mas o que acontece aqui era alguma coisa que a grande maioria era criminoso que estava usando. Daí tá bom. O que aconteceu, tá? Simplesmente os caras tiraram do ar, né? Só que antes de tirar do ar, se eu não estou errado, se foi nesse daqui mesmo, o que eles fizeram? Eles pegaram o domínio para eles, deixaram o login ali para ver quem é que estava logando, e depois só que eles tiraram do ar. Então, para saber quem eram as pessoas, o que acontece? Até relacionado com o que o Alexandre falou um passo antes, a gente está vendo um movimento de polícias e forças de segurança muito bem organizados, usando as mesmas técnicas que os criminosos, porém contra os criminosos. Então, mostrando a capacidade de se adaptar para pegar esses caras, né? E isso que eu acho que é o mais legal de tudo isso que a gente está vendo. Se a gente está vendo isso agora, baseado até no que o Alexandre comentou da pergunta anterior, né, da notícia anterior, quantos outros será que já não estão plantados, esperando só a hora certa de apertar o botão? Cara, a gente está vendo nos últimos anos, sim, mas eu estou vendo muito nos últimos meses do FBI com a polícia alemã, não foi? Foi alemã ou holandesa? Polícia alemã, com a polícia alemã. Então, assim, na semana passada a gente falou de uma ação global que teve polícia do mundo inteiro envolvida. Agora a gente está falando de outro caso que chama atenção pela organização e a inteligência da situação, né? Eu faço takedown do ambiente, eu coloco o ambiente como se fosse meu, mantenho ele ativo para pegar quem é que está acessando, que isso vai gerar frutos de uma nova investigação, né? Uma nova análise do que está ocorrendo, e aí depois eu vou lá e fecho, né? Mas porque podia ter deixado mais? Calma, gente. Você, por estatística, você vê quem é que mantém o acesso, quem não mantém, quando não mantém, né? De onde vêm essas conexões, como elas são feitas. Então, assim, é muito legal esse tipo de trabalho em conjunto. E a gente está se assustando com a qualidade do que está acontecendo. Estamos deixando de ser apenas reativos para ser muito mais ativos e inteligentes, como o Amado falou, né? Estamos utilizando as próprias técnicas dos bandidos contra eles mesmos, né? Defacement. Então tá aqui, eu estou fazendo defacement no teu ambiente. Agora entra aí, bonitão. Se cadastra, coloca aí um monte de malware para analisar e a gente vai ver de onde você vem vindo e como você está fazendo as coisas. Genial, Mate. Eu achei genial, cara. Genial mesmo, cara. Só quero que aumente isso. A verdade é essa. Eu queria a NPD pegar no pé dos DPO, cara. Isso eu queria, cara. Eu queria ver funcionar bonito a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso eu queria mesmo. Isso ainda nós vamos ver isso acontecer. Se vamos ver acontecer. Bom, agora o negócio mais louco ainda de nossos amigos ingleses. Essa daqui, no mínimo, curiosa. Por quê? O pessoal do Reino Unido, através do John Halley, que é secretário de defesa de lá, eu não entendi o negócio. Tá off do livro, Amate, que colocou agora? O Alexandre colocou aí, dá uma olhada se é o link do livro. Olha no chat aí que o Alexandre falou que o link da Amazon. Tá. Já olha. Dá uma olhada. Bom, então vamos lá. O John Halley, né, que é do secretário de Defesa do Reino Unido, ele anunciou um investimento hoje, essa novinha, tá? Acho que é ontem, Ale. $1
bem, de 1 milhão de libras, né, do Ministério da Defesa olha o nome, Digital Targeting Web. Muito louco, cara. É uma rede que vai localizar alvos digitais. Aí você fala assim, pô, mas que maluquice é essa, cara? Pô, aí você começa a analisar, você vê que o negócio é maluco mesmo, porque eles querem criar um comando cibernético e eletromagnético dedicado, cara. Então, o que é isso, cara? Pô, vai ter um super gerador de pulso magnético na hora que precisar, né? Tudo que for informação que for gravada, transmitida ou decodificada, analisada, enviada no território do Reino Unido, vai começar a ter uma análise mais próxima desse quartel-general cibernético do Exército. Então, assim, é muito louco isso que os caras estão fazendo, Amade. A Inglaterra, ela tem uma característica muito forte. Eles são extremamente preocupados com certas situações, extremamente inteligentes para umas e extremamente burros para outras. Né? Eu não queria falar essa palavra, mas são antagonistas, né? Porque tem as coisas muito simples que eles tratam de uma robustez gigantesca desnecessariamente, e tem situações muito complexas que eles tratam de um modo muito simplista. Então, me assusta um pouco na hora que eu vejo as palavras quartel-general cibernético junto com eletromagnético. É uma decisão meio controversa que esse povo está tomando de uma hora para outra, né, cara? Não está claro como que vai trabalhar, mas é brabo isso daí que a Inglaterra quer fazer, não é mesmo, cara? Não, Ale, é totalmente diferente, porque assim, pensa que todos os países têm o seu serviço secreto, né? Então, na Inglaterra a gente está cansado de ver na televisão o James Bond, que é do MI6, que é o serviço secreto da Inglaterra. Eles estão querendo criar um especial para comando cibernético, né? Eu não sei, cada país define toda essa parte de cibernético, eletromagnético e coisas entre o céu e a terra que a gente não consegue ver com um nome diferente. Eu acho que a gente tem que esperar, mas de qualquer maneira, isso daqui, a gente... Cara, em todos esses anos de programa, uma coisa que a gente vê é um país começa a falar mal de um produto, vários outros começam a falar. Alguém começa a fazer uma regulamentação, vários outros começam a falar. Isso daqui pode ser exatamente a faísca, tá? Para ter comandos desse em vários países diferentes. Isso pode ser muito interessante da gente acompanhar depois. Cara, porque na hora que ele fala assim, eles estão a fim de eles aprenderam as lições de guerra que ocorreram recentemente na Ucrânia para modernizar a maneira como as Forças Armadas detectam, rastreiam e neutralizam ameaças em terra, mar, ar, espaço e cyberespaço. Ou seja, os caras estão assim, é o novo darwinismo dos byte a byte, cara. É uma geração maluca que estão fazendo, que tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas que chama a atenção demais, principalmente um país que recentemente teve um cara que simplesmente foi lá, apertou um botão e cortou a internet da cidade inteira, porque o filho ficava fora do horário usando a internet, cara. Então o negócio é assustador. Pois é, Elcinho. O Elcinho colocou aquele o INPE, negócio do futuro, mas, cara, a gente sabe que isso existe, mas é demais, né, cara? É uma situação que passou dos limites, ainda maior, né? Tá todo mundo cansado de saber que existe um pulso eletromagnético que pode gerar problemas, mas ele não tem limite.
Se eu gero um pulso agora aqui, eu vou estragar minhas próprias defesas também. Concorda comigo? Ele não vai selecionar o que pode e não pode ser estragado, né? Então, assim, 1 bilhão. É 1 bilhão de libras esterlinas dedicados para esse projeto. Então, um pouquinho demais, eu diria, né? Bacana ver. A gente sempre espera que as coisas venham para melhor, mas que é assustador uma decisão dessa. Eu acredito que seja, né? Você falou, de repente a faísca, vamos ver o que acontece depois. Meu Deus do céu. Eu tenho uns nomes para colocar de coordenador de uns projetos desse daí, né, Mate? Que a gente daria muita risada, né, cara? Não, mas então, a gente tem que colocar os caras que vão na linha de frente, Alexandre. Calma. Calma que a gente sorteia o nome certo. Tem uns caras que eu conheço com os pontos de safena que podia tomar uns pen desse no peito para ver o que aconteceria. Meu Deus do céu, cara. Bom, galera, é isso, cara. A gente tem a agradecer vocês pelo programa de hoje. A gente fez esse programa na sexta-feira, né, quebrando normalmente que a gente faz na quinta, mas por causa da sirena de ontem, novamente, parabéns a nossa querida pessoal da Recate pelo que fizeram. A gente tem certeza que isso vai render frutos ainda futuros e que veio para ficar, né? Obrigado por toda a atenção de vocês. Obrigado de novo por aqueles que me mandaram mensagem. Vocês estão vendo, já estou melhor, que bom, isso que interessa. Vamos iniciar junho, que tem muita coisa legal para trazer para vocês, né? Obrigado por tudo que aconteceu até aqui. Valeu demais, Besides. Valeu demais, Recate. E valeu demais o Siqueira, que nos deixou e está num lugarzinho melhor aí, mexendo em computadores quânticos para ver o que vai acontecer no futuro dele e que esteja melhor que a gente, né? Obrigado. Beijo para todo mundo. O Alexandre Melini deixou uma mate para fechar aqui, que ele quer fazer no comentário. E depois a gente mata o programa. A gente está até um pouquinho mais rápido, que a sexta-feira está todo mundo querendo fazer outras coisas. Cara, eu vou só falar do pulso eletromagnético. A história do pulso eletromagnético é uma história que vem desde a década de 90, se não vier de antes desse tipo com esse tipo de tecnologia, né? O problema do pulso é exatamente esse. Se é um pulso, ele vai sair, pum, né? Ele é alguma coisa redonda, você não tem como direcionar isso daí. Não é o Hadouken, que você direciona o Hadouken, que vai a bolinha só para quem você quer. Então, numa história dessa daí, do pulso eletromagnético, como o Alexandre falou, você estraga a sua própria tecnologia, né? Ah, mas eu posso plantar alguma coisa e esperar acontecer? Talvez aconteça, talvez já tenha esse tipo de coisa, tá? Mas para que cause algum dano do jeito que a gente espera, né? Tá fora das mãos dos civis normais, graças a Deus. Porque senão, tava todo mundo usando isso daí contra o carro, né? Tocando música podre que passa de madrugada, né? O cara na praia com a caixa de som com Bluetooth tocando música podre e todas essas outras situações pensando só em música podre, tá? Mas, de qualquer maneira, por que é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para trazer luz nos cantos mais escuros da Dark Web. Trazendo mais uma vez um programa feito por especialistas. Trazendo os desafios do mundo digital. Esse tipo de provocação, esse tipo de maluquice que está relacionado com segurança cibernética. Mas a gente tenta trazer toda vez de uma maneira fácil, divertida, extrovertida, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica, provocação e acidez. Obrigado, boa noite.
Programa Red Zone.